Paz do Senhor, povo de Deus. Glória a Deus pela chuva, sols fortes. E eu sei que Deus tem algo precioso para nós. Amém? Amém? Amém. Coloque-se de pé, por favor. Que bom que você veio, que bom que você está aqui. Primeiro domingo de 2024. Já tivemos um culto quinta abençoado. Ontem vi as fotos dos cultos jovens, creio que foi abençoado também. E eu sei que Deus tem algo para nós, não só nesse culto, mas todo ano, amém, queridos? Eu sei que muitos ainda estão viajando, muitos estão chegando de viagem. Muitos estão chegando molhado, né, Cuca? Ô glória, é molhado, mas na presença. Olha que benção, querido, é assim. E eu estou feliz por tudo aquilo que Deus vai fazer. Quero te convidar a você a abrir, por favor, a sua Bíblia comigo no Salmo de número 34. Salmo de número 34. Versículo 1 diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Versículo 18: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Amém, queridos? Queridos, eu tenho orado muito nesses dias por nós, pela minha casa, pela igreja, pelo ano de 2024. E eu queria começar o culto nessa noite justamente declarando essa palavra, que perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado, um coração contrito. Eu penso que é um ano que Deus, com a sua graça, com o seu amor, quer chacoalhar todos nós, a nossa vida, o nosso coração, a nossa casa, por tudo aquilo que Ele tem para fazer, por tudo aquilo que Ele quer fazer, e Ele conta comigo e com você. Amém? Então não tem nada melhor do que nós começarmos o primeiro domingo do ano com um coração quebrantado, com um coração sedento. Você com fome, com desejo, querendo a presença de Deus. Eu acho que essa é a maior alegria do Senhor. Não é simplesmente nós estarmos num culto. A gente pode estar no culto, mas não participar do culto. A gente pode estar aqui, mas não adorar como Deus quer que a gente adore. Então eu queria que você, querido, focasse, que a tua atenção fosse no seu coração, em você querer a presença, em você querer oferecer algo para Deus nessa noite, nesse ano. E eu sei que Deus vai falar conosco, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te adorar, te exaltar e entregar esse culto ao Senhor. Pai, é o primeiro domingo deste ano, e eu sei que o Senhor tem tanta coisa para nós, Senhor. Eu sei que o Senhor nos ama, eu sei que o Senhor tem, Pai, nos atraído para a Tua presença. E eu quero começar esse ano, Senhor, este culto, esse primeiro domingo, essa primeira ceia,
Pai, realmente declarando a nossa rendição. Nós temos falado tanto isso, mas, Pai, a Tua palavra fala que perto está o Senhor daqueles que têm esse coração quebrantado. Então a minha oração, Pai, que desde o início o Senhor quebrante o nosso coração. Pai, que o Senhor abra os nossos olhos. Pai, que o nosso foco esteja no Senhor, que a nossa fome seja o Senhor, que a nossa prioridade seja o Senhor. Queremos, ó Pai, entregar esse culto ao Senhor. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo e com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo e com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa. Ele nos observa e sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa, todo lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa, todo lugar de honra. Ele entrou, olha isso. Ele está na mesa. Ele nos
Oh Deus, toma o teu lugar, oh Pai. Toma o teu lugar, Senhor. É tempo de organizar a mesa, igreja. É tempo de preparar a mesa. Assim como nós preparamos a nossa casa, preparamos a nossa mesa para receber uma visita, é tempo de preparar a nossa mesa para receber a presença do Senhor. É chegado um tempo que o Espírito Santo está à porta e bate. E a palavra dele diz que aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Oh Deus, Pai, como é maravilhoso, Deus, só de poder imaginar, Pai, de sentar à mesa, Deus, e ter o Senhor ali do nosso lado. Que presença maravilhosa, Deus. Melhor ainda é saber, ó Pai, que o Senhor está todos os dias conosco. Melhor ainda é saber, ó Pai, que mesmo com nossos defeitos, o Senhor não se importou. O Senhor entregou o seu Filho para que pudesse, ó Pai, morrer em nosso lugar. Ó Deus, queremos te honrar por esse sacrifício, Senhor. Queremos honrar o teu nome, ó Deus. Que todos os povos, que todas as nações exaltem o nome do Senhor. Glorifiquem, ó Pai, o teu nome, Deus, porque só tu és digno de receber, ó Deus, toda adoração, toda honra, toda glória, todo louvor, ó Deus, seja voltada para ti, ó Pai. Toda adoração é tua, Deus. Tudo pertence a ti. Imagina, cria na sua mente um ambiente que você se assenta à mesa e você tem o privilégio de estar frente a frente com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus. Qual seria a sua conversa com Ele? Qual seria o seu desejo, que você pediria, ou o que você diria para Ele? Oh Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor está conosco à mesa todos os dias. Porque o Senhor entrou em casa, o Senhor está à mesa, o Senhor nos observa. Sabe que te esperamos, Senhor, te aguardamos, ó Pai. Te aguardamos. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa. Sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Aleluia, toma o seu lugar, ó Pai. Oh Deus, vem sobre nós, ó Pai, neste lugar, ó Deus. Como o Senhor desceu naquele tempo em Atos 2, Senhor, e encheu a casa, Deus. Vem, ó Pai, vem em nosso meio como um vento impetuoso e nos encha com a Tua presença, Senhor. Nos encha, ó Pai. Todos reunidos no mesmo lugar, assim como nós estamos aqui nessa noite. Todos desejando Sua
presença. Se você deseja a presença dele, cante, cante. Todos reunidos no mesmo lugar, todos desejando tua presença, ouvindo o som, ouvindo o som que vem do céu, ouvindo o som que vem do céu, o vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos, o vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos. Batiza-nos, ó Pai. Oh, enche-nos, Senhor. Enche-nos, ó Pai. Ei, Santo, Santo. Todos reunidos no mesmo lugar, todos desejando sua presença, Desejamos, desejamos. Ouvindo o som que vem do céu, ouvindo o som que vem do céu, o vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos, o vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos, o vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos. Oh, Santo, 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 Tu és Senhor, não há outra além de Ti, não há outra além de Ti, não há outra além de Ti, Senhor, não, não há. Um só coração, uma só voz, uma canção, um só. Vamos declarar em uma só voz. Declaramos, Senhor, declaramos, ó Pai. Um só coração,
batiza-nos, batiza-nos. Aleluia. Santo, Santo Tu és o Pai. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Quem é como o Senhor? Aleluia! Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Oh, para sempre, Senhor, para sempre tu reinas. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Quem é como o Senhor? Quem é como oh, ninguém. Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Para sempre tu reinas, Senhor, único digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação seja entregue a Ti, ó Deus. Firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai saltérios e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Cantar-te-ei louvores entre as nações, porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Ser exaltado, ó Deus, ser exaltado, Senhor, entre as nações, entre os povos, que toda a terra cante, ó Pai, que toda honra, toda glória, todo louvor pertence a Ti, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração pertence a Ti, Senhor. Tudo é Teu, tudo é Teu, oh, tudo é Teu, Senhor.
força. Declare. Honra. A ti, Senhor. Ei. A ti, a Deus. Sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre, para sempre. Totalmente a ti, Senhor. Oh, totalmente a ti, ó Pai. E o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei Jesus.
Nós somos totalmente dependentes de Ti, Pai. Somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. E a Ti, ó Pai, nós rendemos toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, Pai, totalmente a Ti, Senhor. Receba essa adoração, Deus. Receba este culto. Prepara nossos ouvidos, Senhor, para receber a Sua palavra, Deus. Prepara o nosso coração para que possamos ter entendimento, Deus, daquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Abençoa a vida do pregador, Pai, que ele seja como boca de Deus nesse lugar, que um rio de águas vivas flua através da vida dele, Senhor, e venha nos encher, ó Pai, com a Tua palavra, com o Teu amor, Deus. Enche-nos, ó Pai, com a Tua misericórdia, Deus. Te louvo e te agradeço por tudo, Senhor. Tu és santo, Tu és digno, Deus. Amém. Sinta-se à vontade para trazer seus dízimos, suas ofertas. Crianças, se é que eu preciso chamá-las ainda, né? Mas vamos dividir, temos um culto abençoado para as nossas crianças. Paz do Senhor para quem chegou depois da chuva. Glória a Deus porque você veio, foi perseverante, está aqui. Eu sei que Deus tem algo para nós. Quero muito que você fique atento. Os meninos, vocês podiam desligar, por favor. Já desligou? Ou a iluminação? Desliga no... Isso, obrigado. Ele está tremendo aqui, fica fazendo barulho. Queridos, tenho algo que eu quero compartilhar. Deus ministrou muito comigo e eu quero muito que você esteja atento. Tenho muita expectativa e Deus tem ministrado demais no meu coração. Todo o amor, tudo aquilo que Ele quer fazer, a graça, a misericórdia, aquilo que, como Ele ama a noiva, a igreja, mas também como Ele precisa de um lugar que Ele é reverenciado, um lugar onde a santidade dele seja real, seja verdade, onde os nossos corações estejam alinhados com a vontade dele. E esse é meu maior desejo para o nosso 2024. Sabe que a gente canta, Senhor, vem nos batizar, sentamos à mesa, batiza-nos com fogo. Mas a nossa condição, o nosso coração, o nosso temor, a nossa santidade, atrai ou não, manifesta ou não tudo aquilo que Deus quer. E eu queria
trazer uma palavra, por favor, Atos capítulo 7, versículo 55. Atos capítulo 7, versículo 55. É um texto conhecido que eu gosto, que eu já ministrei, mas eu quero trazer algumas coisas que até então para mim são novidades. Eu não sei se você já escutou, mas eu nunca havia pensado e escutado isso que o Senhor ministrou comigo. Então a palavra nova, com uma revelação nova para mim e para você nessa noite, amém? Atos 7, versículo 55 diz: Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado... Feche seus olhos. Pai, como eu clamo a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, sobre a nossa igreja, sobre as nossas vidas. Pai, nós não queremos que seja simplesmente mais uma informação, simplesmente mais uma palavra lançada, Senhor, mas Pai, como nós precisamos do Teu Espírito, da Tua graça, da unção do Senhor, Pai, que faz toda a diferença e que quebra todo jugo. Pai, a palavra do Senhor tem todo o poder, o Evangelho continua sendo o poder de Deus sobre as nossas vidas. Pai, então minha oração é que essa palavra seja poder de Deus sobre nós, Pai, e que nós possamos entender, captar, absorver, e que possamos sair daqui, Pai, realmente ministrados pelo Teu Espírito, através da Tua palavra. Eu quero, Pai, colocar a minha vida, Senhor, pedir a Tua graça, a unção do Senhor, a sabedoria que vem do céu, e que eu possa falar aquilo que o céu está comunicando para nós nessa noite, Deus. Usa-me como uma ferramenta, como um instrumento do Senhor, para que nós possamos, ó Pai, aprender com tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Em nome de Jesus, amém. Queridos, eu quero falar nesse primeiro domingo de 2024 sobre os planos e propósitos que Deus tem para nós. É uma palavra que você já cansou de escutar, você sabe disso, mas eu quero dizer que Deus tem planos para mim e para você inimagináveis, que nós não imaginamos, amém? E é importante nós entendermos e crermos nisso. Eu sei que parece que é algo tão comum, tão falado, tão escutado. Ah, pastor, eu sei, Deus tem mesmo, eu sei. Mas eu quero trazer algumas coisas sobre esse texto, sobre aquilo que Deus ministrou, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o nosso ano. Quero deixar algo para essa igreja, para onde essa palavra chegar, através das nossas redes. E eu entendo que Deus tem pressa, eu entendo que Deus está chacoalhando, eu falei isso no início, que Deus, assim, sabe, queridos, tem nos trazido, nos atraído para um alinhamento para a sua vontade, os nossos corações, a nossa mente. E isso falou muito comigo. Texto, versículo 55, diz que Estevão, cheio do Espírito Santo. Está aí? Amém? Mas Estevão, cheio do Espírito. Queridos, eu preciso declarar isso sobre nós, sobre mim, sobre a minha casa, mas sobre você, sobre a tua casa, que o que vai fazer a diferença em 2024 é eu e você estarmos cheios do Espírito Santo.
O que vai fazer diferença na minha vida, na minha caminhada, na minha alegria, nas minhas emoções, na forma como eu vou viver, é que eu e você estejamos cheios do Espírito Santo, que a nossa meta desde o primeiro domingo, que o nosso objetivo para tudo, querido, que supera tudo, é que eu e a minha casa, você e a sua casa, aonde você for, aonde você pisar, esteja cheio do Espírito Santo. Amém? Continua o texto. Ele diz o seguinte: fitou os olhos no céu. Queridos, Estevão, ele estava cheio do Espírito Santo, mas os olhos dele, o fitou fixou, firmou, focou os olhos no céu. E olha o que ele via, presta atenção, continua aí. E via, a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. O versículo 56. E disse: eis que vejo os céus. Queridos, quando Estevão, cheio do Espírito Santo, ele foca, ele olha, ele fixa ao céu, então ele vê o Senhor, ele vê a glória de Deus, ele vê Jesus, e ele vê os céus abertos. E de novo eu quero trazer para mim e para a sua vida, o que nós temos visto, ou onde os nossos olhos estão fixos, onde o nosso foco está firmado, onde nossa focalização está apontada, porque Estevão e aquela multidão estavam no mesmo ambiente. Olha aqui, Estevão e aquela multidão estavam no mesmo ambiente, no mesmo culto, na mesma igreja, com o mesmo louvor, com a mesma palavra. Acontece que Estevão estava olhando com os olhos fixos para o céu, e o que Estevão via era o céu aberto, a glória de Deus, Jesus sentado à direita. Mas o que a multidão via era um cara louco, era um cara talvez fanático, era um cara que talvez estava passando dos limites na sua loucura, na sua doideira, no seu fanatismo, na sua crença, naquilo que ele estava enxergando. Nós sempre vamos ter duas opções: ou nós vamos ter os nossos olhos focados no céu, e ver aquilo que o céu está falando, aquilo que o céu está dizendo, aquilo que é uma realidade do céu, ou nós vamos olhar para o nível natural e vamos ver a circunstância, aquilo que os nossos olhos naturais veem, aquilo que a gente enxerga. E isso foi essa situação, foi exatamente isso que aconteceu com ele. Para os olhos da multidão era loucura, era perder tempo, era burrice, tanto é que eles unânimes era, todo mundo de acordo: vamos apedrejar, esse cara está doido, é uma loucura. Ninguém estava vendo igual ele estava vendo, embora no mesmo ambiente, a multidão enxergava totalmente diferente. Sabe, esse tem sido um desafio da minha vida, independente da multidão, da circunstância. Murilo, o que você vai enxergar em 2024? Murilo, onde vai estar fixo os teus olhos? O que você vai estar vendo? Mateus 6,22 diz o seguinte: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Os olhos de Estevão diante da circunstância eram olhos bons. Ele conseguia, diante das dificuldades, das lutas, dos problemas, enxergar um céu aberto, ver a glória de Deus. Enquanto que a multidão, na sua natureza, no seu olhar horizontal, no seu olhar superficial, ele via simplesmente um homem que aos olhos dele era loucura. Ninguém estava acreditando naquilo lá. Eu falei isso esses dias, é algo que Deus tem também mexido comigo. Isaías capítulo 6. Isaías já era um profeta de Deus, já era um profeta que já havia escrito outros capítulos, mas no capítulo 6 diz que Isaías, que na morte do rei Uzias, ele viu o Senhor sentado no trono.
Isaías, ele tem uma visão e ele olha e ele vê esses serafins em volta do trono, com 2 asas voavam, com 2 asas cobriam o pé, com 2 asas cobriam o rosto, eles proclamavam santo, 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 e eles olhavam para a terra e olhavam e enxergavam, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías estava olhando para cima e ele via o Senhor assentado no alto sublime trono. Os anjos olhando para aquela situação da terra, eles viam, toda a terra está cheia da sua glória. Talvez quem estava do lado de Isaías estava olhando, não, mas como está cheia da glória? Olha a economia, olha o tempo que Israel está vivendo, olha os judeus como é que estão em pecado, olha a perseguição, como nós estamos sofrendo. Mas a visão vertical dos anjos era independente disso, eles viam, toda a terra está cheia da glória de Deus. Queridos, em 2024, você precisa entender, independente da tua casa, da economia, dos problemas, da tua dificuldade, os anjos continuam olhando para Nova Mutum e falando assim, a Nova Mutum está cheia da glória de Deus. A tua casa está cheia da glória de Deus. Os anjos olham e enxergam isso, porque não é uma circunstância que muda aquilo que a palavra de Deus determina. A questão é, o que nós temos olhado? E agora eu começo a pregar. A continuação do texto diz o seguinte, versículo em Atos, versículo 58. E lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes ao pé de um jovem chamado Saulo. Queridos, na verdade esse texto, aquilo que Deus ministrou comigo foi isso. Por que a Bíblia faz questão de mencionar que a roupa de Estevão foi parar nos pés de um jovem que chamava Saulo? Por que a Bíblia faz questão de mencionar que esse Saulo, que nós sabemos toda a história dele, que era jovem nesse momento, mas caiu, foi derrubado, deixou, Porque Saulo, queridos, ele era um dos que não enxergava o céu aberto. Ele era um dos que estava junto com Estevão, mas que olhava junto com a multidão e falava assim, cara, vamos apedrejar. Cara, esse cara é louco. Esse cara, ele é um blasfemador. Ele é um difamador. Talvez ele tenha sido o primeiro. A Bíblia não fala jogar pedra. Mas Atos capítulo 8, a sequência, versículo 1 diz assim, e Paulo ou Saulo consentia com isso. Ou seja, Saulo, Atos 8:1, Saulo concordava com isso. Saulo estava de acordo com aquilo. Saulo não fazia ideia do que significava aquela roupa, porque que a roupa de Estevão foi parar nos pés dele. Atos 22, versículo 19, presta atenção, agora já é Saulo testemunhando, ok, depois da conversão e etc, mas 22, 19 fala assim, eu disse, Paulo falando, Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão, e nas sinagogas, açoitava os que criam em ti, versículo 20, quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, e consentia ou concordava nisso, e até guardei as vestes, daqueles que o matavam, dos que o matavam. Na NVT fala assim, guardei os mantos que eles tiraram de Saulo, quando eles foram apedrejar. O que Saulo está falando, testemunha, é que quando Estevão estava lá derramando sangue, ele estava lá. Ele guardou o manto, ele guardou a roupa. Agora presta atenção, por que tudo isso? Eu vou falar o que eu penso. E vou te embasar isso biblicamente. Aquilo ali sem Saulo imaginar, sem Saulo fazer ideia, sem Saulo saber do futuro, sonhar. Mas aquilo já, quando aquela roupa foi depositada aos pés dele,
já ali profeticamente estava sendo feita uma transferência de responsabilidade, uma transferência de unção, uma transferência de legado, uma transferência de funções. Saulo não fazia ideia o porquê que ele tinha guardado aquele manto. Ele era, aquele cara era quem ele matou, ele consentia com aquilo, mas aquilo foi parar nos pés dele. Por isso que eu preciso falar para você, querido, tem planos e propósitos de Deus, que hoje a gente não enxerga, assim como Saulo não enxergava, mas que são planos e propósitos inimagináveis para a minha vida, para a sua vida e para a sua família, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deixa eu só te embasar isso, porque aí eu fui atrás. Quero te dar alguns exemplos dessa questão de vestes, para você ver como que é incrível. Primeiro, Gênesis 27, versículo 15. Vocês conhecem a história de Esaú e Jacó. Esaú é o primogênito, Esaú tem direito à bênção, tem direito à primogenitura, tem direito àquilo que o seu pai iria liberar sobre a vida dele. No entanto, eles têm um plano, olha o que fala, 27:15. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, o seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu o seu filho. Queridos, aos nossos olhos naturais, é simplesmente aquilo lá fez parte de um plano para um reconhecimento de um pai achar que era a roupa do outro filho mais velho, e então com isso, mas eu creio, queridos, que profeticamente, a hora que Jacó veste ali, há uma transferência de unção, de autoridade, de poder, mesmo que, isso aqui no mundo natural era simplesmente uma troca de roupa. Para mim ali, Esaú já tinha desprezado, Esaú não tinha valorizado aquilo que ele tinha, aquilo que ele carregava. Ele trocou toda essa bênção simplesmente por um prato de lentilha, por um prato de comida. Então Jacó aproveitou dessa situação, né? Mas diz o texto que a sua mãe troca a roupa, põe a roupa de Esaú em Jacó. E você conhece o futuro, sabe quem foi Jacó. Deixa eu te dar um segundo exemplo. A capa de Arão e Eliezer, Números 20 e 28, por favor. Presta atenção, Números 20 e 28. Moisés, pois, despiu Arão de suas vestes, e vestiu com elas a Eleazar, seu filho. Morreu Arão ali sobre o cimo do monte, e dali desceram Moisés e Eleazar. Presta atenção, Deus fala para Moisés que Arão já ia partir, que Deus ia levar. Então, por ordem, por obediência, Deus pega Moisés, Deus chama Moisés, Moisés pega Arão e seu filho, vão até o alto do monte, da outra pregação, porque isso aí poderia ter feito em qualquer lugar, mas Deus pede para eles ir lá no alto do monte. Moisés tira a roupa de Arão, vê se não tem, querido, se não tem um fundo profético. Tira a roupa de Arão, coloca a roupa no seu filho, Eleazar. A hora que ele faz isso, Arão fala assim, falou, até mais, tchau. Arão morre. Queridos, para mim, se Arão conseguiu subir um monte, ele estava bom. Para mim, ele não estava de cama, ele não estava doente. Você já pensou nisso? Para mim, ele não estava lá, morre, não morre. Não. Para mim, Arão estava bom. Só que Deus falou assim, Arão, dê o teu tempo, eu vou te recolher. Mas você é tão amado que eu preciso fazer algo profético. Vamos lá em cima do monte. Já falei com Moisés, ele vai passar a tua roupa para o teu filho. E é o filho que sobe, um Eleazar normal, ele desce agora o sumo sacerdote do povo de Israel. O que foi isso? Uma troca de unção, de autoridade, de funções, de responsabilidade. Deixa eu te falar um terceiro. A capa de Jonatas sobre Davi. 1 Samuel 18, versículo 4. 1 Samuel 18, 4. Despojou-se Jonatas da capa que vestia, e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto.
Queridos, Jonatas era o filho de Saul. Jonatas, pela jurisdição legal, pela hierarquia, era aquele quem tinha direito ao trono. Aqui, ele não entendia, assim como Saulo não entendeu aquilo lá também. Mas aqui, quando Jonatas pega a sua roupa, a sua armadura, a sua lança, o seu escudo, entrega para Davi, ele está falando assim, ó, eu sou herdeiro, mas eu estou reconhecendo uma unção que está sobre você, e eu estou transferindo esse legado, essa autoridade, essa função para você. Mesmo que ele não entenda isso, profeticamente era isso que estava acontecendo naquela hora. Então você vê a importância disso. Você quer ver uma outra coisa? Quando Davi vai lutar com Golias, o que Saul faz? Saul dá a armadura dele. Para ele era simplesmente uma estratégia de guerra. Mas talvez no reino espiritual era o seguinte: eu estou te transferindo uma hierarquia agora nova, uma autoridade, um poder, uma unção sobre os exércitos, sobre a guerra, que ele nem fazia ideia. Último. Só, talvez o mais conhecido, a capa de Elias e de Eliseu, 2 Reis capítulo 2, versículo 13. 2 Reis 2, versículo 13, diz assim: então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se pôs-se à borda do Jordão, tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, o Deus de Elias? E quando ele feriu eles as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Elias passou. Queridos, essa talvez seja a história mais conhecida. Eliseu era discípulo de Elias, andava com Elias, e quando Elias também recebeu o comunicado que Deus iria o recolher, Eliseu chega e fala assim, ó, eu quero estar junto e quero porção dobrada. Elias fala, dura coisa, você me pediu, mas se você vê eu subindo, e se conseguir, assim se fará. E Eliseu vê tudo isso, e diz que a capa de Elias cai sobre Eliseu. Quando cai profeticamente aquela unção, aquele legado, aquela responsabilidade, as funções de Elias, agora passam para Eliseu. Eliseu pega a capa, bate no Jordão, fala, cadê o Deus de Elias? E começa um menino profeta, que está vendo o grande mestre partir, agora sai dali, iniciando o ministério dele com grande autoridade, abrindo o Jordão para ele passar de volta. Por quê? Porque ele tinha recebido algo profético e foi exemplificado por uma roupa, por uma capa, por uma veste. Deixa eu voltar agora para onde nós estamos, que é a capa de Estevão aos pés de Paulo. Queridos, eu tenho convicção que para mim, Paulo não fazia ideia, não tinha noção, não tinha maturidade, ele não conseguia enxergar, não sabia o que aquilo significaria. O céu sabia, mas ele não tinha noção. Por isso eu falei que eu acredito que Deus tem para nós propósitos inimagináveis. Você dá conta de repetir isso comigo? Diga assim, propósitos inimagináveis. Teve uns que gaguejaram aí. Inimagináveis. Muito bem. Ou seja, que eu e você, nós não imaginamos. Por quê, queridos? Porque esse é o nosso Deus. Queridos, a Bíblia faz questão de falar que o primeiro mártir, que foi Estevão, o primeiro homem que realmente morreu aos pés, declarando uma mensagem, ele deixou as suas vestes num homem que não fazia ideia, mas que se tornou o maior pregador dessa mensagem. O homem que se tornou a maior referência dessa mensagem, dessa palavra. O jovem Saulo, que era um perseguidor, olha lá, Filipenses 3, versículo 6, por favor. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Queridos, esse era Saulo. Saulo era um matador de crente. Saulo era aquele cara que ele não só concordava, mas como ele abominava, como ele ia contra, como que ele poderia fazer ideia do que aquilo representaria para ele no futuro. Ele não conseguia enxergar, ele não via, não tinha planos. Mas presta atenção, Deus conhece todas as coisas, amém?
Pastor, eu não consigo acreditar, eu não tenho ideia, eu não enxergo. Queridos, não tem importância. Deus conhece o teu futuro e o teu coração. Amém? Isaías 55:8, eu preciso liberar isso sobre a tua vida. Isaías 55:8 diz o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém, queridos? Diga assim comigo: os planos e os propósitos de Deus para a minha vida, para a minha casa, para o meu 2024, são mais altos do que os meus, são maiores do que os meus. Saulo não tinha ideia, talvez você não tenha ideia. Saulo não acreditava, talvez você não acredite. Saulo não tinha fé para isso, talvez você não tenha fé. Mas aquilo que Saulo não acreditava, aquilo que Saulo não imaginava, aquilo que para ele era simplesmente uma veste nos pés, aquilo que para você é simplesmente um culto, aquilo que para você simplesmente é uma declaração, simplesmente é um ato profético, simplesmente é uma unção com óleo, aquilo que simplesmente é um apelo que eu fui lá na frente e fiz uma oração, mas nem tinha muita ideia, nem sabia muito o que era isso. Eu entendi, eu falei, mas meu coração não sabe, para mim parece que não aconteceu nada. Queridos, esse era Saulo. Saulo não acreditava, Saulo não tinha ideia. E aquela mensagem, presta atenção, o Estevão morreu, mas a mensagem que Estevão carregava nunca morreu. Estevão morreu, mas aquilo que ele carregava nunca morreu. Por isso que nós estamos aqui, porque as pessoas, os homens, as mulheres, elas podem falhar, errar, morrer, mas o Evangelho, a palavra sempre vai continuar vivo e ativo, querido. Porque Deus sempre acredita, tem propósito para homens e mulheres que estão disponíveis e que aceitam o chamado assim como Ele fez. A mensagem que Paulo tentou calar, apedrejar, foi a mensagem que ele mais pregou, queridos. Aquela voz que ele tentou calar, foi aquilo que ele mais falou durante toda o resto da sua vida. Isso foi aquilo que Deus fez. Vamos trazer para nós hoje, então. Para mim, até hoje, nós recebemos essa transferência de legado. Através de tudo aquilo que Jesus fez na cruz e tudo aquilo que Jesus conquistou, Ele deixou tudo isso para mim e para você. Na verdade, Jesus Cristo já nos deu, Ele já deixou isso para nós. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu, Ele já deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou. Queridos, é como se Jesus pegasse as suas vestes. Até isso eu fui ver, como que eu acho isso também profético. É como se Jesus pegasse as suas vestes, se eu pudesse falar na linguagem de hoje, e tivesse jogado aos nossos pés. E falou assim: você não tem ideia, mas eu estou confiando, eu estou te dando uma autoridade, um poder, um ministério, que é você reconciliar as outras pessoas com Deus, está no teu pé. Por isso que lá em Mateus 10, capítulo 1, ele fala assim, e ao chamar os 12 discípulos, ele deu autoridade. Ele deu autoridade. Por isso que lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, fala assim, que Ele nos deu poder, para nós expulsarmos todo tipo de demônio, curarmos enfermos, etc. Por isso que Lucas 10, 19, ele fala assim, que eis que vos dei autoridade para você pisar sobre serpentes, escorpiões,
e todo poder do mal, e nada, absolutamente nada, vai causar. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. E pegaram também a túnica, porém era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Queridos, eu não sei, mas eu viajo muito assim nas coisas de Deus. Mas a hora que eu estava lendo isso, eu falei assim, uau, para mim, essa veste que foi rasgada ali na cruz, em 4 pedaços, eu posso, e sou eu, tá? Colocar aqui, uma foi para o lado norte, outra para o sul, outra para o leste, outra para o oeste, determinando, dando, passando, transferindo um legado, uma autoridade de Deus para mim e para você depois dessa cruz. Porque Ele tinha toda a autoridade, Ele carregou, Ele pagou o preço, e ali naquela cruz Ele pega, no mesmo princípio que nós estamos seguindo, essas vestes são rasgadas e deixadas para os 4 cantos da terra, para mim e para você. Amém, queridos? Deixa eu voltar aqui. E eu estava orando em cima disso, né? Falei, Deus, como enxergar isso? Às vezes nós não temos maturidade, entendimento. Saulo não conseguiria enxergar, querido. Tem coisas que Deus não tem como revelar, porque não é o momento, não é o tempo. Mas eu comecei a orar e falei assim, Deus, uau, quantos Estevão, quantas roupas disponíveis hoje para mim e para você. Sabe, minha oração é, Deus, eu quero pegar a capa de Paulo, sabe, e ter um pouco dessa ousadia de pregar para os gentios, de evangelizar corações, vidas, de não temer. Eu quero pegar essa capa de João, que mesmo diante das circunstâncias, das dificuldades, ele conseguia abraçar Jesus e pôr a sua cabeça no peito dele, e amar com toda a força. Sabe, eu quero pegar essa capa de Pedro, que tinha a ousadia de fazer sinais, maravilhas, de pregar o Evangelho, e que mesmo diante dos seus erros, se levantou e se tornou uma das maiores ferramentas cristãs de todo o tempo. Mas não só lá atrás, queridos, eu quero talvez pegar a capa do Billy Graham, do Spurgeon, do Moody, do C.S. Lewis, da Catherine Kuhlman, de Reinhard Bonnke. Quantos homens que têm continuado a transferir um legado de unção, apaixonado por um Deus, apaixonado por um ministério, apaixonado por uma mensagem. Que não deturpam essa mensagem, que continuam deixando essa mensagem que há tanto tempo lá atrás estava viva e ainda continua viva, fazendo milagres, poder, autoridades, queridos, e não só lá. Eu quero pegar a capa da pastora Ana, do pastor Lucas, da pastora Lu, o pastor Alexandre, Nice, Jeff, Elaine, quantos homens e mulheres que têm se mantido fiéis, firmes, que têm buscado ao Senhor, que têm vestido a camisa do Evangelho e não deixado. Quantos homens da nossa cidade, quantas mulheres da nossa geração que continuam firmes, que acreditam naquilo que nós pregamos, naquilo que a Bíblia nos ensina e que ainda queimam pela presença de Jesus. Sabe quanta coisa está disponível para mim e para você? Qual é a responsabilidade, qual é o legado, o que nós estamos vivendo, querido, para manifestar tudo isso? Ah, pastor, o senhor não tem ideia do meu passado, o senhor não sabe o que passa no meu coração. O senhor sabe que eu desejo estar na obra, fazer a obra, mas o senhor não sabe como é que eu sou podre, como é que eu sou falho.
Ei, olha aqui. E Saulo, não era? E Paulo, não era? Presta atenção, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9. Queridos, eu acredito que Paulo, ele tinha uma dor no coração dele. Sabe, eu acredito que Paulo, ele tinha, sabe, uma aflição, porque eu acho que ele olhava para trás e falava assim, ó, como que eu pude fazer isso? Como que eu pude não enxergar esse evangelho? Como eu pude não enxergar esse Cristo? Como eu perdi tanto tempo? Como eu continuei com uma vida desregrada, desalinhada? Como eu pude? 15:9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois perseguia a igreja de Deus. Queridos, olha o sentimento de Paulo. Ele falou assim, gente, eu estou pregando, Paulo já estava convertendo a nação, mas ele olhava para ele falava assim, cara, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu era o perseguidor, eu era o matador desses crentes. Quantas famílias, vocês falam, vocês vêm, me elogiam minha pregação, os sinais que eu faço, mas você não sabe quando eu durmo, quando eu lembro o tanto de família que eu destruí. Você não lembra o tanto de coisa que aconteceu. Então, queridos, não importa aquilo que foi o seu passado, não importa o tão cabeludo que é o teu pecado, o que importa é que tem graça, tem amor, tem misericórdia e tem uma veste ao teu pé. A questão é o que você vai fazer com isso. Paulo entendia, Lucas capítulo 7, versículo 47, Paulo entendia exatamente aquilo que Lucas estava dizendo, porque ele relata daquela mulher, aquela mulher que você sabe que quebrou o vaso. Todo mundo olhava para essa mulher e julgava. Os religiosos, os pastores, os líderes olhavam para aquela mulher e falavam assim, se Jesus soubesse quem que é essa coisa, quem que é essa pecadora que está aos pés, ele não teria tomado essa atitude. Sabe, esse era o pensamento. Isso é a visão natural, isso é a visão superficial, isso é quando você olha para a circunstância, isso é quando você olha para o pecado das pessoas. Escuta, você acha que Jesus, quando ele morreu por uma prostituta ou ele morreu por uma irmã? Você acha que quando Jesus morreu na cruz, ele olhava para um assassino ou ele olhava para um irmão, sendo ele primogênito entre muitos irmãos? Sabe por que Jesus amava todos, querido, e ele fazia isso, e fez, com a maior devoção, amor, e não se arrependeu nada? Porque diferente de mim, de você, ele tem um olhar vertical. A gente olha e enxerga uma prostituta. Quando Jesus morreu na cruz, ele enxergou uma irmã, com potencial de estar no céu, com vestes nos pés dela. Se a gente conseguisse enxergar um pouco melhor como Jesus enxergava, talvez o julgamento com as pessoas ao nosso lado, talvez a forma como a gente olhasse para quem está do nosso lado fosse diferente. A forma da gente amar as pessoas talvez seria diferente. A forma da gente acreditar que aquele também tem chance, tem compaixão, que tem salvação, talvez seria diferente. Foi exatamente isso que Saulo viu. Quando ele olha aquela mulher está lá, e ela quebra o vaso de alabastro aos pés de Jesus. Você conhece a história, versículo 47 diz, por isso te digo, perdoado lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco. Querida, aquela mulher estava ali porque ela sabia de onde Jesus tinha tirado ela. Ela sabia o quanto ruim ela era, e o quão amada, o quão aceita, o quão perdoada ela foi. E quando a pessoa é perdoada, quando ela é muito perdoada, então muito ama. Por isso que fala, quem pouco é perdoado, pouco ama. Aquela mulher entendeu isso. E Saulo, para mim, entendeu isso, porque ele olhava para o passado dele, ele via todo aquele monte de pecado, ele via aquele monte de aflição, ele falava assim, nossa, não tem como, mas ele entendeu esse amor de Jesus, a quem muito
é perdoado, também muito é amado. Então ele mudou a vida, ele teve um diferencial, uma nova rota, um novo destino, e ele seguiu firme para o propósito daquilo que Deus tinha para ele. Escute, só para a gente caminhar aqui para a minha conclusão. Eu fico perguntando o que Saulo viu. Porque o Saulo, ele é esse perseguidor, ele é esse matador, e diz o texto que ele vai a caminho de Damasco, e de repente vem uma luz, de repente vem um som, ele escuta a voz do Senhor, e ele fica cego por aquela luz, fica cego 3 dias, então ele escuta a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é o Senhor? Eu sou Jesus Cristo a quem tu persegues. E Senhor, o que eu devo fazer agora? Vai até a casa de Ananias, que ele vai orar por você, para que você recupere a vista. Querido, Saulo precisou ficar 3 dias cego. Para mim é algo profético, para mim também tem outra pregação aqui, entendeu? É o mesmo tempo que Jesus ficou naquela cruz morto, Saulo ficou 3 dias cego. Eu acho que ali ele tinha que esquecer, tinha que, sabe, não lembrar daquilo que ele via. E quando Ananias ora para ele, e a visão dele é restaurada, a partir daquele momento, se tem um novo Paulo, se tem um novo homem, se tem uma nova visão. Agora os meus olhos são bons, então todo o meu corpo será luminoso. Então agora, Saulo, ele começa a enxergar tudo de maneira diferente. O que antes era aquela circunstância, o que antes ele enxergava e aquilo machucava, o que antes ele enxergava e criticava e julgava e achava que não tinha solução, agora ele começa a enxergar totalmente diferente. Agora, para mim, ele lembra e fala assim: uau, eu lembro de Estevão. Eu lembro que eu guardei o manto de Estevão. Sabe, queridos, e eu queria saber o que Paulo enxergou para falar: eu considero tudo como perca. O que para mim era prioridade, o que para mim era lucro, o que para mim era vantagem, o que para mim era importante, o que para mim eu gostava, hoje eu considero tudo isso como perda. Hoje para mim isso não tem função nenhuma. Hoje para mim isso aí não quer dizer mais nada. Hoje para mim isso não tem importância. Filipenses 3, versículo 7, tá, meninos? Hoje para mim isso eu considero como esterco. Em algumas versões, como perda, se comparado com a sublimidade de eu conhecer a Cristo. Sabe, queridos, o que Paulo viu, que abriu tantos olhos dele, que ele mudou tanto os seus valores, que fez ele entender tanto o quanto ele era amado, o quanto ele era importante, e o quanto ele quis viver aquele legado, aquela função. Eu queria ver, queridos, o que João viu, que mesmo andando com Jesus, mesmo debruçando o seu rosto no peito de Jesus, ele tem uma visão na ilha de Patmos e cai como morto. Eu queria ver aquilo que Isaías viu, que diante de uma circunstância totalmente atípica, diante de uma política corrompida, diante de um mundo crise, ele consegue olhar o céu e ver os céus abertos, e ver o Senhor assentado, e ver os anjos proclamando santo e declarando que: ei, Isaías, toda a terra está cheia da sua glória. Queridos, para mim aquilo encheu ele de fé. E sabe, eu acho que ele não conseguia. Ele olhava os problemas, mas na hora vinha: mas vocês não sabem o que eu vi. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Sabe, queridos, eu queria saber aqui o que aqueles 3 na fornalha viram. A hora que olha e fala assim: uau, tem um quarto, semelhante de Deus, parece filho de Deus.
que Estevão viu que, diante de gente apedrejando ele conseguiu falar: Senhor, eles não sabem o que eles estão fazendo, não impute esse pecado. O que nós vamos enxergar em 2024? Quem somos nós em 2024? O que os nossos olhos vão ver em 2024? Eu vi um Reels do pastor Douglas que mexeu muito comigo. Ele falou assim: sabe, a Bíblia não chama para a gente ser pregadores, a Bíblia nos chama para ser testemunhas. E eu falei: uau. Porque pregador, querido, é uma pessoa que vem e traz uma palavra. Testemunhas é aquele que presencia algo, que vê algo e compartilha aquilo que ele está vivendo. Deus chamou eu e você para sermos testemunhas. Para nós vermos, para nós experimentarmos, para nós estarmos perto da presença, buscando a todo tempo aquilo que Ele tem para nós. Como isso tem falado comigo. Já para concluir, pastor, mas eu não, por mais que o senhor fale, eu não consigo muito ter fé, acreditar. Querido, sabe qual que é a minha palavra? Não tem problema. Porque eu acredito que o que fez a promessa é fiel para completá-la e cumprir. Quando José começou a sonhar, ele era um menino de 17 anos. Ele não tinha maturidade e entendimento para viver tudo aquilo que Deus tinha para ele. Deus tinha propósitos inimagináveis na vida dele, ele não fazia ideia. Ele era o menino mimado do papai. O caçulinha querido que ganhava uma túnica enquanto os irmãos estavam trabalhando. Esse era José. Quando Deus chamou Gideão, Gideão estava no lagar malhando trigo. O anjo aparece e fala assim: ó, faz nessa tua força, homem valente. Gideão olha para o anjo e fala assim: você errou. Eu sou o menor da minha casa e o mais pobre da família de Manassés. Gideão não tinha maturidade. José não tinha maturidade. Quando Deus vai ungir um novo rei, Ele manda Samuel ungir Davi, chama todos os irmãos, vem todos os irmãos. Samuel fala: não. O próprio pai, sabe, querido, fala assim: não, mas aquele ali é só um menino, não é possível que é aquele. Esses aqui são soldados, esses aqui já têm maturidade, já estão sendo treinados para a guerra, já tem mais porte de rei, habilidades. Aquele é um menino imaturo, baixinho, vermelhinho, ruivinho, que está cuidando das minhas ovelhas. E sabe, querido, Davi, para mim, ele vem, Samuel derrama o óleo dele, sobre a cabeça dele. Eu acho que a hora que acaba, ele fala: valeu, tio, mas eu preciso ir lá porque está na época dos ursos, senão vão matar as ovelhas do meu pai. E acho que foi lá e continuou a vida. Davi não tinha entendimento, não tinha maturidade, não tinha idade. Davi não fazia ideia do que aquilo significava. E Samuel não estava ungindo simplesmente um próximo rei, não. Era um sacerdócio que ia ser eterno. Representava um reino que representava Jesus. Era o leão da tribo de Judá que viria daquela linhagem. Era um trono que nunca mais teria fim. Era um reinado que não era só da família dele, mas representaria toda uma unção, uma separação do povo de Israel. Isso foi o que aconteceu naquele momento. Mas Davi olhou para aquele e falou assim: o que é essa capa no meu pé, meu Deus?
Ei, presta atenção. Tem planos de Deus nos teus pés que você não tem ideia. Mas se você não crê, eu creio por você, querido. Eu sei que Deus vai fazer muita coisa através da sua vida. Homens e mulheres de Deus, que são chamados, levantados. Queridos, nós sabemos que nós estamos caminhando para os finais dos tempos. Você sabe disso. Eu não preciso nem te falar sobre isso. E sabe, Deus, você precisa entender isso como igreja. Deus, Ele não vem num lugar que Ele não é reverenciado. Deus, Ele não vem em um lugar que Ele não é reverenciado, que Ele não é temido, que não tem temor do Senhor, que não tem santidade. Deus não vem num lugar, queridos, que a gente está disperso, que nosso coração está no celular, está na janta, que a gente está pensando durante o louvor em outras coisas. E esses somos nós. E a minha oração é que realmente o nosso 2024, a partir desse primeiro domingo, possa ter um entendimento da grandeza de tudo aquilo que Deus quer e tem para nós. E que a gente possa sim fazer a nossa parte, nos esforçar, buscar, tentar focar no céu, enxergar aquilo que o céu está dizendo para a minha vida, para a sua vida, viver as nossas renúncias que você sabe, você conhece o seu coração, você conhece seus pecados, você conhece aquilo que você tem que deixar ou não, você conhece o teu zelo pela presença ou não. Que isso seja a tua meta, que isso seja a tua prioridade nesse ano. Pastor, não sei se Deus realmente colocou essa veste no meu pé. Eu quero terminar com esse texto, Isaías 61, versículo 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor, e a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes e me envolveu com o manto, como noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias. Queridos, a palavra de Deus para mim é para você que o Senhor já cobriu, que já tem um manto de salvação e de justiça sobre você. Talvez você não tenha entendido ainda, talvez você não tenha apropriado, talvez você tenha guardado igual Saulo. Porque, querido, se você está aqui, se Saulo estava naquele momento que ele não fazia ideia, mas Deus já tinha um propósito. Se você está aqui, se você está vivendo, se você está buscando, você pode ter convicção que o Espírito Santo te trouxe, você pode ter convicção que o Espírito Santo tem produzido algo, tem encaminhado a sua vida, tem direcionado você, e aquilo que você acha que é uma simples coincidência, que é um simples acaso, não, é Deus movendo os pauzinhos para que a vontade dele se cumpra na sua vida. Que tem um manto de justiça e um manto de salvação sobre a tua vida. A palavra de Deus, não é o pastor, é a palavra de Deus já fala. Agora, a minha oração é que você desperte, que como Saulo no caminho de Damasco teve a visão e entendeu e começou a enxergar diferente, que esse ano seja um ano de você enxergar diferente aquilo que Deus é para você e aquilo que Deus tem para você, em nome de Jesus. Amém. Fica de pé, por favor, queridos. Abaixe sua cabeça. Eu na verdade, eu só quero orar pelo seu coração, pelo meu. A palavra de Deus fala que o Senhor tem promessas para mim e para você. Lucas 1, versículo 37 fala que porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas.
como eu creio, queridos. Desliga o fundinho, por favor, para mim, o fundo. Mas eu quero deixar você refletir, você no seu lugar, analisar o seu coração, analisar tudo aquilo que você tem vivido, como foi seu 23, o que você projeta para o 24, quais são as suas metas, os seus planos. Eu comecei esse culto lendo Salmo 34, onde fala que perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado. Queridos, não tem como. Não tem como Deus mudar a sua história, mudar o seu coração, se você não clamar por esse coração quebrantado. Queridos, até o quebrantamento é algo que tem que vir de Deus, do Espírito. O arrependimento não é algo nosso, é algo gerado pelo Espírito. Se nós não entendemos a grandeza, o amor de Deus, se nós não entendemos os propósitos, os planos de Deus, se nós não entendemos que mesmo diante de todas as nossas falhas, mesmo sendo perseguidor, né? Porque todas as vezes que nós pecamos, todas as vezes que nós erramos, todas as vezes que nós desviamos da rota, do caminho, o que nós estamos sendo, querido? Nada mais do que igual Saulo, perseguidor, fazendo aquilo que é contrário, difamando a Cristo, fazendo aquilo que talvez nos afaste da presença, e só tem um caminho, tem que passar pelo coração quebrantado, pelo arrependimento. Então a minha oração, queridos, é nesse primeiro culto, ou primeiro domingo, é que seja um ano realmente de arrependimento, de coração quebrantado, e de mover de Deus sobre as nossas vidas, porque se nós tivermos isso, todo o resto, eu sei que Deus vai fazer. Amém? Eu quero, enquanto a equipe louva o Senhor, eu quero que você faça um concerto com Deus aí no seu lugar. Se você quiser sentar, se você quiser ajoelhar, se você quiser ficar de pé. Mas eu quero começar esse ano, querido, alinhando a nossa igreja, a nossa vida com o Senhor, em nome de Jesus. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo e com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo e com o olhar? Ele é tão sábio, tão manso, cuida dos corações. Pai, eu quero colocar os nossos corações diante do Senhor, Deus. Eu quero colocar as nossas vidas, Pai, nesse primeiro domingo, Pai, diante da Sua presença, Pai, diante do altar. Nós entendemos, ó Pai, que só o Teu amor, só o Teu sangue, só a Tua misericórdia sobre as nossas vidas é o que vai nos capacitar para vivermos todos os propósitos que o Senhor tem para nós. Pai, como igreja nós queremos pedir perdão, Senhor. Pai, como noiva nós queremos pedir perdão, Senhor. O Senhor já colocou um manto de justiça sobre nós, Pai, e o Teu manto de justiça é um manto de santidade.
Pai, é um manto, Senhor, que pesa sobre as nossas costas, Senhor. É um manto que nos faz chegar até o Teu trono, Pai, através da Tua cruz, através do sangue. Mas queremos entender, Pai, que somos falhos e que precisamos da Tua misericórdia, da Tua graça. Pai, então em nome de Jesus, Pai, eu quero que uma unção, Pai, de arrependimento mesmo esteja sobre nós. Pai, uma unção de quebrantamento sobre os nossos corações. Pai, um entendimento que nada somos sem o Senhor. Um entendimento que mesmo sendo falhos, o Senhor nos amou tanto, o Senhor confiou tanto, que o Senhor, Pai, derramou, Pai, tudo aquilo, as suas vestes sobre nós. O Senhor nos deu o ministério da reconciliação. O Senhor, Pai, depositou sobre nós, Pai, uma confiança de nós sermos uma voz que continua a deixar permanecer vivo essa mensagem, esse evangelho. Pai, então que nós possamos continuar sendo essa boca, essa voz que continua a clamar no deserto, a proclamar a Tua salvação, a proclamar o Teu reino, a proclamar o Teu amor, a proclamar a Tua grandeza. Senhor, nos faz testemunhas, Pai, nos faz testemunhas. Queremos ser muito mais do que pregadores, Pai, mas queremos ser testemunhas de tudo aquilo que nós temos visto, de tudo aquilo que nós temos experimentado, de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, de tudo aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Pai, que a Tua glória, que a Tua presença, Pai, seja sempre real nas nossas vidas, no nosso coração, na nossa família. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar, Pai, esse primeiro domingo, essa primeira ceia. Pai, ceia é um momento, Pai, de conserto. Ceia, Pai, é um momento de arrependimento. Ceia é um momento, Pai, de nós prostrarmos e falar que nós não podemos, nós não conseguimos, mas nós acreditamos naquele que pode, naquele que derramou o seu sangue, naquele que nos enviou o Espírito para governar as nossas vidas, para estar, Pai, em nós, conosco. Pai, que o Teu Espírito seja essa força, que a Tua graça, que o Teu amor, que a Tua misericórdia esteja sobre as nossas casas, sobre os nossos casamentos, sobre os nossos jovens, sobre, Pai, os homens, sobre as mulheres, sobre as crianças, em nome de Jesus, Pai, que a Tua graça e a Tua misericórdia, Pai, venha sobre nós, Pai, em nome de Jesus. Ele nos observa e sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Queria chamar a liderança aqui, queridos, por favor. Nós acabamos de declarar que ao partir o pão, sabe, é incrível, queridos, porque esses dois discípulos no caminho de Emaús, eles estavam vivendo um momento que para eles era muito trágico, que era a perda do Salvador. Toda a esperança que eles depositaram em Jesus como sendo o libertador, o rei, o salvador, agora está morto numa cruz, agora está pregado. Toda aquela esperança, todo aquele sonho, tudo aquilo que eles esperavam e escutaram por talvez centenas de anos pelos profetas, agora parece que acaba tudo, é tudo enterrado, é tudo consumido na morte de Jesus. Então aqueles dois, eles começam a voltar para a sua velha rotina,
para a sua velha casa. Queridos, e quantos de nós, às vezes, nós buscamos, oramos, clamamos, e temos a esperança, e de repente acontece alguma coisa, alguma frustração, algum deslize, alguma falta, que parece que todos os sonhos são enterrados, parece que toda a esperança é enterrada, parece que tudo aquilo que a gente enxergava agora acabou, não tem mais. Sabe, queridos, isso aconteceu com Pedro. Pedro, ele pegou e a hora que ele viu que ele negou Jesus, ele voltou a pescar. Ele falou: o que eu fiz? Mas tanto no caminho de Emaús quanto de Pedro, eu acho incrível que Jesus faz questão de, nessas duas situações, e talvez ele fala isso que eu vou falar para você. Por que você está deixando o teu sonho? Por que você está deixando a tua esperança? Por que você está deixando os meus propósitos afundarem? Eu venci a morte e eu estou com você. Levanta essa cabeça e vamos, que eu sou contigo, querido. Ao partir do pão, os olhos deles se abrem. E aquela rota para Emaús agora volta-se e vira uma rota para Jerusalém, cheio de esperança, de amor, de alegria, entendendo que aquele que morreu é o mesmo que ressuscitou, aquele que viu você pecando é o mesmo que estende a mão e fala assim: eu sou contigo, eu não desisti de você. Tem uma veste aí no teu pé, você não imagina, mas tem um legado, tem um chamado, tem algo. Senhor, mas eu não te amo como o Senhor acha que eu deveria. Pedro, não tem importância, eu sei que você não me ama, mas só continua firme, porque você vai amar, porque eu tenho muito para você. Você não entende ainda, mas você vai entender. Então persevera, continua firme, não deixa isso desanimar, não deixa esse pecado te parar, não deixa essa esperança morrer, porque eu estou com você. Pedro, vem, vamos. Sabe, esses dois voltaram para Jerusalém felizes, porque os olhos se abriram. Eu quero declarar isso sobre a sua vida, que é um tempo do seu olho se abrir. Você vê o tanto que Jesus te ama, a ponto de você olhar para o pecado e falar assim: ó, não vale mais a pena. A ponto de você olhar para essa vida e falar assim: ó, não vale mais a pena. Não é por causa de uma igreja, não é por causa de um pregador, não. É porque os meus olhos se abriram e eu entendi que tem um Deus que me ama, que tem um Deus que me aceita, que tem um Deus que me ergue, que tem um Deus que não me abandona, que tem um Deus que é comigo, que tem um Deus que tem um futuro, que acredita, que confia, que tem propósitos inimagináveis para mim e para você. Quem pode participar da ceia, queridos? Aqueles que entendem quem é o Senhor Jesus e aquilo que Ele fez. Aqueles que querem morrer para a sua velha criatura. Presta atenção. Aqueles que querem morrer para a sua velha criatura. Aqueles que querem deixar o pecado. Aqueles que querem entender, enxergar que Jesus é o único verdadeiro caminho, que sem Ele não há salvação, sem Ele não há plenitude, sem Ele não há alegria, sem Ele não há eternidade com o Pai. Eu falo que aqueles que realmente decidiram, a minha sugestão sempre é para aqueles que foram batizados. Por quê? Porque são aqueles que já reconheceram publicamente que querem servir ao Senhor Jesus. Ah, pastor, mas eu não estou bem, minha vida... Querido, é um ótimo momento de você se tornar, ficar bem. É um ótimo momento para você fazer um voto com Deus e falar assim: ó, a minha vida a partir do dia 7 de janeiro de 2024 vai ser diferente. Eu creio no sangue, eu creio que no partir do pão os meus olhos vão abrir. Isso não me pertence mais, essa vida não me pertence mais. O que eu fazia não vou fazer mais, e eu vou fazer força, prosseguir para o prêmio, para a soberana vocação de Cristo Jesus, o alvo que é nosso Cristo.
estenda a sua mão. Pai, nós oramos pelo suco e pelo pão. Pai, profeticamente, Pai, que ao comermos esse pão, que seja exatamente igual Jesus, lá naquela mesa com aqueles discípulos, que os nossos olhos se abram, Senhor. Pai, que os nossos olhos se abram. Pai, eu quero liberar essa palavra, que cada pessoa que for participar dessa ceia, Pai, que ao tomar essa ceia, Pai, que ele seja revestido de um temor, Pai, de um temor do Senhor. Pai, que os olhos se abram e eles entendam o que é que eles estão fazendo, quem é o autor e consumador da vida, quem é aquele grande eu sou, quem é aquele Rei da glória, quem é aquele Deus todo-poderoso, que tem nos salvado, que tem nos erguido. Pai, em nome de Jesus, que possa ser, Pai, um marco na nossa vida e na vida da nossa igreja. Nós abençoamos esses elementos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, aqueles que entendem que vão ceiar, eu quero que você, por favor, permaneça de pé. Aqueles que estão nos visitando ou que, enfim, que não vão cear, por favor, você se sente e nós vamos adorar ao Senhor junto com a equipe. Podem servir, queridos. Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és, ao som da Falta alguém? Alguém não pegou? Levante seu pão, querido. Quero fazer algo profético e higiênico. Vou falar para você compartilhar o seu pão com alguém. Mas antes de nós comermos, profeticamente eu quero que você faça uma oração. O pão representa o corpo do Senhor Jesus, que foi dado, moído naquela cruz do Calvário, por amor a cada um de nós.
Nós acabamos de cantar e o texto da palavra em Emaús fala que ao partir o pão, quando Jesus sentava à mesa era aquele pão grande e toda vez eles partiam o pão e serviam. Mas antes de você comer, eu quero que você faça uma oração e que você parta também o seu pão. Mas você, na sua oração, fala: Senhor, que eu ao partir esse pão, assim como foi com os discípulos de Emaús, que os meus olhos se abram também para tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você fizesse isso crendo, querido. Eu só quero orar abençoando e depois você vai fazer essa oração. Deixa eu repetir. Você vai partir o pão e vai falar: Senhor, assim como está escrito na tua palavra, que ao partir do pão os olhos dos discípulos se abriram, que também ao comer esse pão, ao partir esse pão e comer, que os meus olhos também se abram para tudo aquilo que o Senhor tem e quer para mim, em nome de Jesus. Pai, eu quero colocar a tua noiva. Pai, eu creio em atos proféticos, em declarações. Às vezes parece que era uma simples roupa no pé de um simples jovem, mas tinha todo um significado. Pai, às vezes aos nossos olhos é simplesmente um pão cortado ao meio, mas espiritualmente, Pai, eu quero declarar que são olhos sendo destravados, abertos, com todo o poder do inimigo caindo por terra em nome de Jesus. E essas casas, essas vidas, essas famílias enxergarão, viverão tudo aquilo que o Senhor tem para elas em nome de Jesus. Amém. Pode partir o pão e pode orar você e comer. Observa, sabe que o esperamos, e a partir do pão os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Escute agora. Agora eu acredito numa voz profética que está dentro de você. Eu acredito que o Espírito Santo habita em você. Então agora com o cálice a gente pode fazer. Eu queria que você trocasse esse cálice com alguém e você profetizasse na vida dele o seguinte: Deus tem propósitos inimagináveis para você em 2024. Amém? Pode trocar então o cálice. Pai, eu quero orar também por esse cálice, Senhor. Eu quero declarar, ó Pai, o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, o perdão dos nossos pecados. Celebramos em memória do Senhor, em gratidão, em alegria por tudo aquilo que o Senhor é e aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai. Que seja um renovo de aliança e que seja, Pai, o firmar dessa palavra, Pai, declarando, Pai, que nós acreditamos em todos os propósitos, porque nós cremos que os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos, ó Pai. Então nós tomamos, bebemos, confiando e crendo em tudo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar. Os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Declare isso.
Glória a Deus. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Aleluia. Eu creio, queridos. Eu creio que Deus tem muito para nós, para as nossas vidas. Eu creio que é um tempo de Deus realmente estar alinhando tudo. Deus está chacoalhando não só a igreja de Nova Mutum, mas a igreja brasileira, a igreja mundial, porque Ele precisa de uma igreja alinhada com os planos e propósitos para tudo aquilo que Ele tem para nós. Amém? Você possa realmente viver dias incríveis em nome de Jesus e se esforçar, óbvio, fazer a tua parte nesse caminho. Queridos, nós temos as nossas programações. Quinta-feira nós temos um culto. Pastor Lucas que vai estar ministrando, quero muito que você venha, participe. Sábado nós temos cultos jovens, domingo nós temos culto abençoado. Você que precisa de uma oração, que quer uma oração por algum motivo, eu vou viajar, eu estou com um problema, eu estou doente, ou eu quero aceitar Jesus, ou eu estou afastado, mas eu entendi, eu preciso voltar. Tem uma equipe, cadê meus meninos da oração, por favor? Tem uma equipe poderosa, só fogo e glória aqui. Você vem devagar, senão você vai escorregar no óleo da unção, irmão. Só fogo e glória, entendeu? Não saia se você deseja e quer uma oração. São aptos para estar abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Queridos, faça um compromisso com você mesmo, 2024 ser diferente. Eu sei que a gente sempre faz isso, mas busque mais, leia mais, ore mais, participe mais do corpo da igreja, da noiva, seja mais atuante, não espere dos outros, tome atitude você. Ninguém me abraça, querida, abraça você, visita você, ore em você, sabe, deixa Deus usar a sua vida na vida de outras pessoas também, em nome de Jesus. Todos que nos visitam, Deus abençoe muito seu coração, vocês são muito bem-vindos nesse lugar. Essa casa está de portas abertas para vocês sempre, vocês possam sentir sempre muito bem aqui em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Deus, por esse culto, pela ceia, pelas vidas que consertaram com o Senhor. Que seja um novo tempo, que seja, Pai, liberado sobre nós uma unção nova, uma unção fresca, que possamos testemunhar tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer, ó Pai, nas nossas vidas, no nosso coração, nessa igreja, nas famílias. Que o Senhor, Pai, abençoe a casa de cada um, aonde essa palavra chegar, aqueles que estão conectados conosco, Pai, em nome de Jesus, que tenhamos uma semana abençoada, cheia da graça e do amor do Senhor, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a autoridade do Deus Espírito Santo esteja com você hoje e por todo sempre. Amém, em nome de Jesus. Deus abençoe, ótima semana. Vá em paz, em nome de Jesus.